o nosso convidado é um nome referência também no ténis português, Zé Mário Silva. Quando se fala no ténis e fala em Lisboa, tem que se lembrar do teu nome, porque há quantos anos é que estás ligado ao ténis, Zé Mário? Estou ligado desde os meus 6 anos de idade, já tenho 50, portanto já são alguns anos. Começaste onde? Comecei no CIF, foi o meu primeiro clube, foi o clube que me viu nascer, o meu pai... Era o teu professor? Foi o teu primeiro professor? Não, por acaso não foi o meu primeiro professor, o meu primeiro professor foi o Luís Quintino, foi o meu primeiro professor, era o filho do Sr. Henrique. O meu pai jogava ténis lá, entretanto começou-se a dedicar mais à modalidade e também passou a ser treinador, chegou a ser treinador do CIF e entretanto foi convidado na altura para ir para o Benfica, em 1982, nessa altura, mais ou menos mais coisa menos coisa, o Luís de Sousa estava a arrancar com um projeto no Benfica e foi quando eu transitei tanto da escola de formação que tinha estado no CIF para o Benfica, para uma situação um bocadinho mais competitiva e foi quando se começou a criar ali um grupo muito engraçado de competição que durou ainda umas 2 décadas, anos 80. Com alguns títulos? Com bastantes títulos, exatamente, não só individuais como coletivos. Por equipas. Lembro-me que uma das tuas imagens de marca era a tua força, a tua garra. Tentas passar isso aos teus alunos? O mais possível. É uma das coisas que eu tento passar o mais possível, porque eu acho que sem isso, aliás, basta ver o Nadal e o próprio Djokovic e até o Federer, ou seja, todos eles, se não tiverem essa força interior, é muito difícil nos momentos mais apertados do jogo, porque o jogo é um jogo muito intenso, é um jogo com muitas dinâmicas de confiança e baixas de confiança. Acho que é muito importante essa postura sempre de tentar ganhar e fazer o melhor possível, mesmo que a gente não consiga naquele momento, e se perdermos temos que pensar logo a seguir em voltar a trabalhar e tentar alcançar os nossos objetivos. A resiliência é a tua palavra preferida? É uma das palavras preferidas que eu tenho. Acho que uma pessoa, quando trabalha no corte, no treino, tem que dar tudo o que tem para sequer depois ter resultados no futuro. Porque até trabalhando no duro podes não ter, se os outros também trabalharem bem, podes não ter esses resultados. Vai depender depois dos pormenores, mas se não for por aí, acho que nada feito. E é de tenra idade que se começa, Zé Mário? Acho que é de tenra idade que se educa. Okay? Acho que os resultados nestas idades não são o mais importantes, acho que nestas idades o mais importante sim é um processo. Acho que estas idades são importantes para a formação dos atletas. Acho que nós todos temos que ter alguma atenção e ver quais são as características dos atletas, se realmente têm apetência para uma determinada coisa e tentar trabalhar por aí e não estarmos somente focados no resultado. Não quer dizer com isto que eu não gosto que eles ganhem, fico contente que eles ganhem, aliás hoje fico bastante contente que o Sassá tivesse ganho, mas por exemplo fiquei muito contente com o outro atleta que eu tenho que perdeu e acho que fez um jogo bom, falta-lhe ali alguns pormenores, mas acho que se continuar nesse sentido poderá daqui a uns 2, 3 anos estar a jogar a um outro nível. Voltamos à tua carreira como jogador. Na altura o que é que te apetecia? Quando vais para o Benfica, quando vês a equipa, que era uma equipa forte, de competição, não só individualmente mas também coletivamente, os teus objetivos quais eram? Tentar superar-me todos os dias nos treinos. Uma coisa importante era o espírito de grupo que nós tínhamos, acho que éramos bastante unidos e ainda hoje somos grandes amigos. Aliás, jogo pádel atualmente com o Henrique Pessoa, que era uma das pessoas com quem eu treinei bastante. Tenho o Rui Sousa, que também teve muitos resultados, que agora está em Angola e foi para mim uma excelente referência, porque um dos objetivos foi tentar alcançá-lo, porque ele era melhor que eu até determinada idade e eu consegui trabalhar para alcançá-lo, e isso fez com que eu também me superasse para tentar ser um dos melhores de Portugal. Outros objetivos a treinar era tentar alcançar alguns atletas do Porto, na altura o Nuno Barroca, que consegui alcançar e foi um objetivo para mim muito conseguido. Depois o Paulo Coelho, o Nuno Marques é que nunca consegui, mas o Nuno naquela altura realmente estava uns furos acima de nós e realmente só se eu tivesse dedicado mais à frente como sénior, também mais à frente, só mais à frente é que o Bernardo e o próprio Emanuel lhe ganharam, mas era por aí, ou seja, eu tentava-me sempre superar, tentar procurar alguém que eu tivesse como referência para poder ganhar. Falaste aí no espírito de equipa, é por isso que surge também e se nota isso no teu LX Team? O nosso LX Team é uma coisa assim, temos um espírito porreiro, ou seja, a nossa ideia é sempre, temos aqui também uma zona de formação, ok? Eu trabalho mais a área da base e a parte da competição, exatamente. Não é? Ou seja, até uma determinada idade, eu e o Frederico não estamos no fundo
e o Ricardo também acabamos por dar um bocado no fundo na gênese da formação dos miúdos, a tentar que eles comecem a aprender o As jogo. bases. Exatamente, e depois, entretanto, temos a outra fase, que é exatamente, temos o Vasco, o Manel e o Zanatti, que tentam depois entrar mais naquele período competitivo. E acompanham nos torneios, e acompanham nos torneios, exatamente. Mas nota-se isso, nota-se muito, quando eu estou muitas vezes com o Vasco e com o Manel, e nota-se muito esse espírito de grupo que existe. Sim, tentamos, é um dos objetivos, um dos parâmetros, dos princípios da LX Team. Tentamos não nos intrometer tanto no trabalho uns dos outros, ou seja, em termos mesmo de sociedade, cada um tem a sua área de coisa, e não quero intrometer-me na área de um, ou seja, temos estado bem nesse campo, ou seja, todos nós mais ou menos sabemos, claro que depois pode haver um ou outro conflito, há diálogos, há isso tudo, mas a ideia é sempre tentar respeitar ao máximo possível o trabalho do outro e quem manda, e isso para mim é importante. Porque quando eu já vi outras situações de outros clubes em que toda a gente quer mandar e sentem-se um bocadinho inferiorizados se não forem eles a mandar, e depois as coisas não resultam. E eu acho que tem sido por aí o sucesso, principalmente o meu, com o Manel e com o Frederico Canal. Como é que começa a tua carreira como treinador? A minha carreira como treinador não era uma coisa que tinha como objetivo. A minha ideia era seguir uma carreira diplomática até na altura. Estava em fim de curso, entretanto, a ajudar o meu pai na altura no Clube TAP, comecei a dar umas aulas, ou seja, acabava por ganhar algum, ainda estava a jogar ténis na altura. Entretanto, surgiu uma hipótese de trabalhar para a Figueira da Foz. Fui para a Figueira da Foz, comecei a ficar coxinho, vi que também era uma coisa que eu gostava, estava ligado à modalidade já há muitos anos como jogador, e ainda mantinha-me a jogar, e ao mesmo tempo estava a gostar de ensinar outros miúdos a começarem a jogar, e foi por aí. Depois acabei por voltar para Lisboa, saí da Figueira e voltei para Lisboa. Entretanto, em Lisboa nunca surgiu nada que me interessasse, apesar de ter tido um convite para ir trabalhar para a Federação. Na altura estava o João Maio no Centro Nacional de Treino, acabei por não aceitar na altura, e acabei por ir parar a Peniche, em que foram 3 anos uma experiência ótima para mim. Tive um grupo muito interessante, em que um deles foi o Gastão. Para mim foi uma experiência ótima na altura. Aliás, lembro perfeitamente do Gastão aos 7 anos, e eu achava que ele tinha um grande potencial para poder ser um jogador de ténis. E na altura, uma pessoa até nem pensa tanto na parte mental, se vai dar, se não vai dar. Achava que ele realmente tinha ali muito boas condições técnicas e físicas, não porque ele até nem era muito alto, mas técnicas tinha ótimas condições. E foi por aí, 3 anos em Peniche. Acho que foi bom para mim porque tive que trabalhar sozinho, nunca dependi de ninguém. E depois o meu pai surgiu com um convite para avançar com um projeto a tempo inteiro no Clube TAP, ou seja, fazer dali a minha escola, e foi por aí. Ou seja, começámos lá em 2000 e estou lá até hoje. E depois agora rejuvenesci um bocado a coisa com isto do LX Team, mas tem tido anos melhores e anos piores na parte competitiva, a nível de escola também, mas as coisas têm estado a correr bem. Quando chegas aqui a um Campeonato Nacional Sub-12, como é que vês o panorama do ténis português neste momento, neste escalão de formação? É assim, neste escalão de formação acho que temos miúdos interessantes, acho que há muito miúdo que pode ser aproveitado. Acho que este escalão tem que ser mais... O escalão é a aposta, ou seja, neste momento há os touring teams, há isso tudo, mas acho que há determinadas coisas que tem que ser mais aposta, ou seja, a parte do fomento tem que haver um maior investimento do fomento por parte de todos nós, federação e associações, tudo, ou seja, temos de trabalhar mais em conjunto, acho que tem que haver mais diálogo entre as partes e estas ajudarem os clubes, que no fundo são o motor do ténis português. Acho que o fomento é a base disto. Acho que neste momento não estamos muito focados no fomento, apesar de haver o projeto Land Stay, que ajuda todos os clubes que trabalhem e que até façam um trabalho interessante, ajuda, mas não chega. Acho que temos que realmente rapidamente, e como isto está, temos que rapidamente entrar nas escolas, e principalmente aproveitar esta situação da pandemia para fazer isso. Acho que o ténis é uma modalidade que tem que rapidamente, tem material adaptado para tudo. Acho que tem que haver realmente um forcing muito mais empenhado por parte da Federação, e com isto, quando eu digo Federação, estou a incluir também as associações, e acho que esses escalões são importantes, mais uma vez digo, para a formação. Acho que
já senti que este escalão já esteve mais forte, já tivemos muito forte a nível de sub-12, já tivemos muito bons miúdos, depois vão-se perdendo. Se me perguntares porque é que eles vão perdendo, depois começa a faltar uma aposta financeira e mesmo federativa, que agora existe. Acho que, indo nesse seguimento, acho que o escalão que eu acho que devia ser mais aposta devia ser o sub-16, porque é o escalão de transição para o mundo profissional ou não. Acho que é aí que os miúdos têm que pensar realmente se querem ou não querem ser jogadores, e acho que num país tão pequeno e com tão poucos jogadores, como nós sabemos, a quererem competir, acho que minimamente nós, se falarmos mais, sabemos quem é que são as pessoas que têm perfil ou não têm perfil para poder ser atletas de alto rendimento. Falando do campeonato nacional em si, deste campeonato nacional, estamos num sítio super agradável. Acho que temos que pensar aqui em algumas situações para tornar isto uma festa maior. Acho que aqui também acho que deve haver um maior investimento nestes escalões. Aí é que eu acho que deve haver um maior investimento nos 12-14, tornar estes torneios os campeonatos nacionais uma festa. Acho que já foram uma festa na minha altura. Eu lembro, eu era inesquecível para mim o Sport Goofy, não é? Para mim foi uma referência brutal, desde malta junta a apoiar para eu ganhar um jogo ou ir a uma final, como eu fui, ter a bancada do Jamor completamente cheia, as bancadas completamente cheias. Epá, gostava de voltar a ver isso, especialmente agora cá. Acho que poderá haver essa hipótese. Acho que temos que pensar em reformar outra vez o nosso ténis para atrair mais miúdos e tornar a modalidade inesquecível, que acho que era aquilo que existia. E acho que aí é que eu acho que é importante nos 12 e nos 14. Acho que tem que tornar a modalidade inesquecível, uma coisa em que os miúdos se sintam bem, sintam que são respeitados. Um pouco o que existe, e tu também estás presente no Vanguard, que eles fazem aquela apresentação toda, aquilo tudo. Acho que isso tem que passar para as nossas provas mais importantes, ou seja, para os 12, aí essencialmente 12, 14. Depois aquela parte mais de investimento para a modalidade em termos de alto rendimento, acho que tem que ser mais nos 16, sinceramente. E até porque nós temos que arranjar formas de fazer com que os nossos melhores atletas não vão para os Estados Unidos também. Isso é outra situação. Temos que arranjar acordos, tem que se arranjar formas de eles ficarem cá, nem que seja para estudar, não interessa, mas temos de tornar esta situação agora deste circuito de sénior, acho que foi importante. É uma coisa que eu já venho a dizer há muito tempo, que se deve revitalizar outra vez o circuito de Prize Managers em Portugal, porque é uma forma dos nossos melhores atletas juvenis poderem competir, neste caso com os melhores, mas vamos dar o exemplo que o João Sousa não pode, porque tem o seu circuito profissional e tem que o fazer, tem que respeitar o circuito que tem e o calendário que tem, mas há outros jogadores que, se não tiverem, jogam cá em Portugal. Se houver se as pessoas forem bem aliciadas para ter um circuito competitivo e até atrair, neste momento, os miúdos que estão nos Estados Unidos, acho que era importante se pensar a coisa de uma forma global, ou seja, a partir dos 12 até aos séniores temos aqui um projeto global para caminharmos e procurarmos realmente ter resultados no futuro. José Mário, obrigado pelo que tens feito pelo ténis e o que certamente vais fazer ainda. Espero que sim, vamos ver.